Hoje vamos conversar sobre um tema fundamental para a ética pública, as armadilhas do poder. Quando a pessoa assume uma função pública, ela precisa entender que o cargo não pertence a ela e pertence sim ao interesse público. Por isso que práticas como nepotismo, rachadinha, conflitos de interesse, eles recaem prejuízos não somente jurídicos, mas também morais e institucionais. Nesta aula vamos entender o que significa nepotismo de acordo com a súmula vinculante número 13. E você, sabe o que é rachadinha? E vamos identificar também os conflitos de interesse. E você, sabe qual a diferença entre lobby legítimo e corrupção? Nepotismo, quando o interesse familiar invade o interesse público. Nepotismo é a prática de favorecer parentes por meio de nomeações ou contratações no serviço público. A Constituição Federal estabelece princípios que devem orientar toda a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O nepotismo viola principalmente os princípios da impessoalidade e da moralidade. O que diz a súmula vinculante número 13? A súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal estabelece que é proibida a nomeação de parentes para cargos de direção, chefia ou assessoramento. A vedação alcança cônjuge, companheiro, pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos e outros parentes até o 3º grau. Também é proibido o chamado nepotismo cruzado, quando duas autoridades trocam favores. Um exemplo prático de tudo isso que nós estamos discutindo aqui, e ele é muito clássico, recorrente no dia a dia, é uma troca de favores, quando um vereador nomeia um parente de um outro vereador para trabalhar no seu gabinete, e o outro vereador nomeia o parente de quem solicitou esse favor. Isso é muito clássico, se vê muito no dia a dia, diante dos estados e municípios, mas também é um ato que é considerado inconstitucional. Mesmo sem vínculo direto, acaba sendo um favorecimento indevido. Uma questão frequente discutida que envolve cargos políticos como secretários municipais e ministros, o STF tem entendido que algumas nomeações para cargos estritamente políticos exigem análise de caso concreto. Porém, mesmo nesses casos, permanecem válidos os princípios da moralidade, da impessoalidade e do interesse público. Ou seja, nem tudo que pode ser juridicamente permitido é eticamente recomendável. Um dos temas mais debatidos nos últimos tempos é a chamada rachadinha. É um termo popular, mas é uma prática grave. Ela ocorre quando um agente público paga um determinado salário para os seus contratados e os mesmos, em comum acordo, têm que fazer a devolução de pelo menos metade deste salário. Isso é ilegal. Nós vamos ver agora, na prática, como que isso acontece. O salário é pago pelo poder público, porém parte desse valor retorna ilegalmente para quem exerce influência ou poder sobre o cargo. Isso caracteriza desvio da finalidade dos recursos públicos. O recurso público tem a finalidade específica e desviá-lo é ilegal e prejudica toda a sociedade. Por que é tão grave? Os recursos públicos possuem finalidade específica. O salário deve servir para remunerar o trabalho realizado pelo servidor. E quando parte deste valor é apropriada indevidamente, há prejuízo à administração pública e à confiança da sociedade. Desviar recurso público é desviar o futuro e a confiança da nossa população. E dependendo da situação, existem possíveis crimes envolvidos. Entre eles está o peculato, corrupção, compulsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E esses crimes causam corrupção, prejuízo ao erário e é o que enfraquece a confiança da sociedade nas instituições públicas.
E para entender melhor, eu vou explicar para vocês como que isso acontece na prática. Como ocorre o crime de peculato? O crime de peculato ocorre quando um agente público se apropria e desvia ou utiliza bens, valores ou recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros. Por exemplo, utilizar recurso público para finalidades particulares. O peculato é um crime contra a administração pública. O crime de corrupção. O crime de corrupção, ele acontece quando há oferecimento, solicitação ou recebimento ou promessa de vantagens indevida para influenciar atos praticados em exercício de uma função pública. Por exemplo, oferecer dinheiros, bens, benefícios para que o agente público pratique, omita ou retarde um ato de ofício. A corrupção envolve troca de favores ou benefícios ilegais. O que é concussão? Concussão ocorre quando um agente público, vereador, prefeito, deputado, exige uma vantagem indevida, utilizando-se da autoridade do cargo. Por exemplo, o agente público exige que o servidor devolva parte do salário, sob ameaça ou prejudicá-lo no cargo. Entre esses prejuízos, até mesmo mandá-lo embora, despedir esse profissional. E a principal característica da concussão é a exigência ou a imposição feita pelo agente público. E agora nós vamos falar um pouquinho o que é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, ela ocorre quando o processo de ocultar ou disfarçar a origem ilícita de valores obtidos por meio de crimes, fazendo parecer que são lícitos. Como que isso acontece? Primeiro, colocação, inserção de dinheiro ilícito no sistema financeiro ou na economia. 2. Ocultação, movimentação complexa para dificultar o rastreamento ou origem destes valores. 3. Integração, reintegração do valor ou do dinheiro à economia como se fosse proveniente de atividade lícita. A lavagem de dinheiro perpetua crimes e enfraquece a economia e corrói a confiança da sociedade nas instituições. E temos percebido que este tipo de prática ocorre com muita frequência diante da sociedade. Agora nós vamos entrar no que se refere à organização criminosa. Como ocorre a organização criminosa? É um conjunto de pessoas, quando está envolvido para além de 2, 3, 4 ou mais pessoas, e eles se organizam e cada um tem um papel dentro desta estrutura. E o seu principal objetivo é obter as vantagens dos crimes praticados de forma contínua. A estrutura, ela é definida hierarquicamente na divisão de funções ou de tarefas pelos membros. O objetivo desta organização: prática de crimes de forma contínua e planejada. Obtenção de vantagens, busca o lucro ou benefícios diretos ou indiretos. A estabilidade e a permanência. Atuação duradoura na ocasião, atuação duradoura, não ocasional ou eventual. E a divisão de tarefas, cada integrante tem um papel específico dentro desta organização. A organização, ela potencializa os danos à sociedade, dificulta o combate ao crime e compromete o Estado de Direito. Combater organizações criminosas é proteger vidas, recursos públicos e o futuro da nossa sociedade. E como combater a organização criminosa? Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre como é que se dá esta organização. A organização criminosa, ela exige, para ser combatida, ações que integrem principalmente o Estado, prevenção, investigação qualificada e punição efetiva. Somente com a união desses esforços será possível enfraquecer essas estruturas que hoje são dominantes e garantir justiça e segurança para toda a nossa sociedade. Para que isto ocorra, é preciso encontrar estratégias eficazes. E entre essas estratégias está a integração das forças,
O que seria isto? A atuação conjunta entre o MP, o Judiciário e os órgãos de controle. Para que isto ocorra com mais eficiência, é necessário investigação qualificada, o uso da inteligência tecnológica, a análise financeira para desarticular estes grupos. E, para além disso, nós necessitamos também de uma legislação eficiente, leis específicas e atualizadas para punir com rigor os integrantes destas organizações. E para além de tudo isso que nós já discutimos até aqui, é necessário fazer com que se tenha uma ação eficiência na prevenção. E essa prevenção é chamada prevenção social, que acontece lá na base, na educação, inclusão de oportunidades para reduzir a base de apoio ao crime. E também é necessário o controle e a transparência, com fiscalização eficaz dos recursos públicos e a responsabilização destes agentes. Para combater essa organização criminosa, para além de tudo isso que nós discutimos aqui, o principal é defender a democracia, valorizar a vida e construir um país mais justo e seguro para todos. Por quê? Porque a nossa sociedade, se nós temos uma sociedade consciente e instituições fortes, é a melhor defesa contra o crime organizado. Vocês conseguiram perceber que para combater o crime é necessário que realmente se tenha aqui a união de todas as instituições e dentro dessa união aqui se faz o combate à organização criminosa. Mas o principal aqui é a eficiência entre estes órgãos aqui de controle. Então, é importante para todos. A rachadinha e a organização criminosa não são problemas distantes do nosso dia a dia. Os efeitos são sentidos principalmente na sociedade. Cada cidadão é comprometido nos serviços públicos, nas obras, na educação, na saúde, na segurança e nas oportunidades iguais para todos. Quais são esses impactos que são sentidos pela sociedade? Nós vamos discutir aqui um pouquinho. O desvio de recurso, dinheiro público que é desviado, que deveria ser investido para o benefício da população, ele vai para o bolso de outras pessoas. A perda de qualidade nos serviços. O que seria isso? Um serviço público que fica mais caro, ineficiente e de menor qualidade, sendo que vem recurso que poderia ser investido para que o cidadão pudesse ter maior qualidade, maior aproveitamento, mas infelizmente isso não acontece e o que nós temos visto no dia a dia é a perca da qualidade do serviço público, e isso tem acontecido com muita frequência. A desigualdade de justiça favorece poucos com um prejuízo enorme, para a maioria da população, para favorecer algumas pessoas. E isto faz com que aconteça o enfraquecimento das instituições, que vai fazendo com que a confiança nas instituições e na democracia, cada dia mais a população ela fique desacreditada e essas instituições elas vão perdendo a sua credibilidade. O incentivo ao crime, ele cria um ambiente propício para a repetição de novos crimes, fazendo com que essas pessoas gerem um vício de benefício próprio e incentivando cada vez mais o crime e a rachadinha dentro das instituições. E combater essa rachadinha e essas organizações criminosas deveria ou deve, ser o dever de todos os agentes públicos, de todas as instituições da sociedade. Como que nós podemos fazer isso?
com informação, com fiscalização e a participação cidadã. São ferramentas hoje que nós temos aí ao nosso alcance, que seriam as mais eficientes ou as essenciais para mais uma sociedade justa, né, ética e transparente. Mas, infelizmente, o que nós temos visto é que poucas pessoas têm essa coragem, poucas pessoas denunciam, poucas pessoas utilizam dessas ferramentas. E para que nós possamos ter aí um país melhor, ele começa por onde? Começa pelas nossas escolhas éticas e com coragem de dizer não à corrupção. O futuro depende de nós e ele começa agora, principalmente nas escolhas políticas. Bom, como você percebeu, eu busquei trazer aí vários exemplos na prática sobre a rachadinha e suas consequências. Mas a regra é simples, nenhum agente público pode exigir a devolução de dinheiro de um servidor público. E eu quero compartilhar com você mais um exemplo na prática de como isso acontece para ficar mais claro ainda. O que determinou a prisão de Fabrício Queiroz e da mulher Márcia Oliveira, o juiz Flávio Itabaiana conclui: na rachadinha dos salários de servidores, há prova da existência de peculato. O esquema teve como desdobramento uma organização criminosa, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. O Ministério Público obteve mais de 100 quebras de sigilo telefônico nessa investigação. Mas no meio jurídico há uma dúvida que paira acima de qualquer prova. Afinal, rachadinha pode ser enquadrada como peculato? No esquema, servidores de um gabinete repassam parte da remuneração para o parlamentar. Apesar de ser antiga e suprapartidária, até hoje não existe tipificação clara, específica para esta prática. Ao enquadrá-la como peculato, Ministério Público e juiz entendem que é apropriação de dinheiro público. É um recurso da sociedade e esse dinheiro ele é desviado, ele é desviado para o próprio parlamentar, que já tem um bom salário, que já tem diversos benefícios, né? Mas não há consenso sobre isso. Ele deixa de ser valor bem ou da administração. Ele passa a ser daquele funcionário. Ainda que a origem seja pública. Ainda que a origem seja pública, né? Então não é que ele pegou um dinheiro, um bem da administração. Configura, na minha opinião, uma improbidade administrativa, mas não é esse crime. Em uma parte, especialistas concordam que a decisão deve servir de orientação para outros casos. Além do senador Flávio Bolsonaro, 26 deputados da Assembleia Legislativa do Rio são investigados. A rachadinha surgiu como uma maneira de driblar o teto do funcionalismo. Na Alerj, o salário dos deputados é de cerca de R$25 mil, mas cada um tem direito a até 40 assessores. No ano passado, a despesa com pessoal representou cerca de R$1 bilhão, 80% do orçamento anual. E agora nós vamos dialogar um pouquinho sobre o que é o conflito de interesse. Quando o interesse privado interfere no interesse público. Nem toda conduta inadequada é corrupção. Muitas vezes o problema ele inicia com o conflito de interesse. Isso ocorre quando os interesses pessoais, familiares, políticos, administrativos interferem principalmente na tomada de decisão que deveria ser em prol do coletivo e não pessoal. Por exemplo, quando eu vou votar um projeto, eu tenho que analisar esse projeto beneficia a quem? Vai beneficiar a população ou vai beneficiar a um seleto núcleo de pessoas? Ou vai beneficiar somente a mim enquanto político que estou votando? Vai beneficiar o prefeito? Vai beneficiar a prefeitura? A quem esse projeto beneficia? Não só em termos de votação de projeto, mas entre outras tomadas de decisões, sempre nós temos que questionar a quem aquilo vai beneficiar. E mesmo que não exista crime, a imparcialidade fica comprometida. Mesmo que não haja crime, a imparcialidade ela ficou comprometida. O agente político ele tem sempre que se questionar. A decisão ela é importante para quem? Quem será beneficiado? A minha decisão, eu ficaria confortável se eu fosse exposta publicamente? A decisão, ela vai gerar vantagem para quem?
quem será o beneficiado? É importante, nestes casos, quando houver dúvidas, procurar sempre a orientação jurídica, porque o principal é a transparência pública. Um outro assunto que entra dentro desse tema também é o lobby e a advocacia de interesse. Lobby e advocacia de interesse representam interesses de empresas, sindicatos, associações, organizações ou entidades e faz parte da democracia. E a atuação legítima é quando há transparência, registro de reuniões, argumentos claros, defesa aberta de interesses. E também podemos se dizer assim que o agente público deve ouvir todos os setores da sociedade, mas decidir sempre com base no interesse público. E quando isto se torna realmente uma corrupção? Quando há vantagens indevidas, presentes ou benefícios em troca de decisões, favorecimentos ocultos, troca de favores pessoais. E qual a diferença fundamental entre o lobby e a corrupção? A diferença é que o lobby legítimo, ele busca convencer, e a corrupção, ela busca comprar decisões. E como eu disse anteriormente, e estamos discutindo ao longo desta aula, o agente público, ele deve sempre decidir de acordo com o interesse público, preservando sempre pela ética, pela responsabilidade e pela integridade do serviço público. E eu quero agradecer mais uma vez por fazer parte, compartilhar um pouquinho do conhecimento com todos vocês que estão me assistindo neste momento.